Boa noite. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o método old school, né? Então, o método antigo mesmo, sem projeção. Então, nós vamos começar a falar de memórias. Componente importante da arquitetura de computadores, né? Vocês devem lembrar que na arquitetura de John von Neumann, né, você tinha exatamente a memória para guardar dados e instruções, né, que são processadas pela ULA, né? Vocês lembram lá da distribuição, né, de John von Neumann, você tinha entrada e saída, né? Aí você tinha a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que era responsável pelo processamento de dados propriamente dito. E aí vocês viram, né, que lá em cima tinha uma área de memória. Exatamente os grandes diferenciais de John von Neumann era exatamente a criação de uma área, de um local específico para guardar exatamente os dados, né, que eram manipulados pelos programas. Então foi essa, né, além de ser um computador binário, né, que a gente já tinha comentado, outro grande benefício trazido, né, pelo John von Neumann foi exatamente o conceito de programa armazenável, programa que quando está em execução está rodando em uma memória. Na perspectiva da CPU só existe uma memória. Tá? Que seria exatamente o conceito só de memória. Só que dentro da computação, na hora que a gente vai na arquitetura de computadores, você tem, na verdade, 4 grandes tipos de memória. Os registradores, a memória cache, a memória principal e a memória secundária. Tá? Onde exatamente cada uma dessas memórias vão ter diferentes tipos de velocidades e diferentes custos. E é isso exatamente o primeiro assunto da aula de hoje, chamado de hierarquia de memória. Então vocês vão ver que esses quatro tipos são dispostos de uma forma específica, tá? E que existe um motivo para isso que a gente já vai abordar. Mas antes, tá? Nós vamos somente entender, né, como funciona o conceito de endereçamento de memória. Uma memória, independente de qual seja o tipo, nada mais é do que um conjunto de quadradinhos, vamos dizer assim, né? Conjunto de quadradinhos, nós vamos ver que atende pelo nome de células. E aí esses quadradinhos, cada um deles tem um endereço de memória. Então, por exemplo, isso aqui é o endereço 0, isso aqui já é o endereço 1, isso aqui já é o endereço 2, e assim por diante. Então, eu coloco o cerquilho antes, que é uma notação, quando você vai indicar endereço de memória. Tá, ok? Então, vocês vão ver alguns livros, quando eu colocar o cerquilho antes, você está referenciando endereço de memória. Tá? Então, cada célula na memória armazena um byte ou um conjunto de bytes. Né? Nós vamos falar depois sobre isso, que por padrão hoje, né, o armazenamento é considerado um byte, embora tenham memórias que possam armazenar mais de um byte numa única célula. Mas então, o importante é entender que cada quadradinho desse, então, guarda um valor, um dado, uma informação, alguma coisa referente, né, uma instrução, alguma coisa referente aos programas que estão em execução e os dados por eles manipulados. Então, quando você, por exemplo, está lá no seu Eclipse, né, rodando lá o Eclipse e fazendo os programas em Java, você vai ver que, então, que na memória eu vou ter uma parte disso reservado, né, desse espaço, onde aqui dentro está rodando o Eclipse, as instruções, e aí tem, né, os programas que você está criando, as variáveis, tudo isso. No caso tem um operacional até, né, isso é visto somente pela perspectiva, basicamente, da JVM. Tá? Então, seria ela que encapsula, né, todos os programas quando tem execução no caso do Java. Mas cadeira de programação você já deve ter visto, se não viram, né, vão ver aí, dependendo do professor. Tá? Então, na verdade, toda vez que você abre um programa, ou está acessando algum dado, um arquivo, esse arquivo é guardado exatamente nesses locais. E para acessar, você precisa exatamente saber o endereço de memória onde está localizado o dado. Então, se eu quero acessar um dado que está, por exemplo, nesta posição aqui, eu teria que, então, dizer que eu quero acessar a posição 3 da memória, o índice 3, por exemplo, que aqui é 0, né? 0, 1, 2, 3. Lembrando que, como estamos falando de computação, o 0 conta. Então, o primeiro endereço da memória é 0, o segundo endereço da memória é 1, igual como vetor, né? O terceiro é 2 e assim por diante. Então, cada caixinha tem um endereço de memória, um código único, um CEP, né? Vamos dizer assim, um código único que identifica exatamente, né, onde está o dado. E aí, toda vez, a gente vai ver isso na CPU, toda vez que um programa que está lá na CPU rodando, está no processador rodando, precisa acessar um dado, ele diz onde está o dado a nível de endereço de memória. Vai dizer, ó, o dado que eu quero, que eu preciso, está no endereço lá A0F2.
Aí a CPU, então, manda o comando para a memória, para daí pegar isso que está lá no, né, do dado que ele quer e trazer para dentro do contexto da CPU. Independente de qual seja o tipo de memória que a gente esteja tratando, todas elas são baseadas nesse conceito de endereçamento. Eu tenho um código, então, cada caixinha tem um código único, e esse código é o que é usado para acessar o dado, para gravar alguma coisa naquela posição. Tá ok? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma para continuar? Então, esse código é único e é acessado, como eu disse, de acordo com o programa. O programa vai lá e diz o que é que ele quer acessar. O funcionamento, até o exemplo que a gente até trabalha no slide aí, é semelhante a um escaninho de prédio, né, de correspondência. Tem, né, várias caixinhas de correio, né, de cada um do apartamento. Aí que você quer, vou colocar no apartamento 301. Então, você vai lá e joga direto no 301. Da mesma forma, para ler isso, eu vou lá e pego o valor do 301, tá? Que seria a correspondência. Tá ok? Então é assim que funciona, né, em alto nível um sistema de memória com conceito de endereçamento. E os endereços hoje são representados no formato hexadecimal. Por isso que a gente viu no módulo passado, né, como representar esses valores. Tá? Então vocês vão ver, por exemplo, se alguém já tentou imprimir um objeto em Java, a gente sempre faz isso na cadeira de orientação a objeto, mas porventura alguém não fez com a gente e tal, ou o professor porventura não citou, se você der um print, um system out print ln no objeto, não é no atributo, é no objeto mesmo. Você fez lá, aluno X, new aluno. Aí pega, dá um system out print ln X, você vê que ele vai mostrar o nome da classe, aluno, né, que é arroba, e mostra um número hexadecimal. Esse número hexadecimal é o endereço de memória onde está o objeto criado. Tá, exatamente, ou seja, qual dessas caixinhas está o objeto que você está imprimindo no caso. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Vai aumentar, Luan. Não, se for, no caso da memória RAM, como o armazenamento é volátil, ele pode estar em qualquer posição, em qualquer tempo. Ele vai ver no final do módulo o recurso chamado de paginação. Quando a memória lota, ele começa a jogar o que não está sendo usado no HD. Então, quando volta, por exemplo, você paginou lá um programa, o sistema operacional. Aí, por algum motivo, precisa voltar a acessar aquele programa, ele vai carregar de novo na memória. Só que o espaço que ele vai subir não necessariamente é o que ele estava antes. Tá? E aí, consequentemente, ele faz todos os ajustes. Vocês vão ver isso lá com o menino, o Patrick. Patrick vai com certeza falar realmente dos algoritmos de endereçamento, né, de memória. Vocês vão ver que tem conceito de frames e conceito de blocos. Tá? Ele vai explicar realmente a diferença, como funciona o mapeamento e assim por diante. Tá? Mas é o sistema operacional que cuida disso, você não precisa se preocupar. Mas ainda assim, acessar um valor dessa forma é meio sacal, né? Acessa lá o cerquilha A02B e não há nenhuma garantia, exatamente a partir da pergunta do Luan, não há nenhuma garantia de que quando eu carregar o programa de novo, por exemplo, paginou, será que aconteceu alguma coisa, que ele vai estar no mesmo endereço de memória que ele estava antes. Daí o motivo da criação de variáveis. Os programas, quando você está criando um programa, você tem uma variável, porque uma variável é um nome bonito para o local de memória onde você está guardando alguma coisa. Então, quando tu faz assim, int x1, por exemplo, você está apelidando uma ou mais células, né, dessa memória por um nome, para ficar fácil de acessar. Porque senão, né, eu teria toda hora que ficar trabalhando diretamente com o endereço. A professor tem uma linguagem que faz isso, tem o assembly, né, você trabalha realmente com endereço de memória, mas aí, né, é uma linguagem de baixo nível, você geralmente roda essa linguagem, né, só ela mesmo, direto, sem sistema operacional, sem nada, né, porque você está acessando diretamente o hardware do computador. Tá ok? Pessoal de elétrica, eletrônica, se não viu, ainda vai ver a questão da assembly, vai ver lá que você diz realmente endereço de memória direto mesmo. Exatamente, tá? Então você vai ver lá get, add, realmente é bem baixo nível mesmo, tá? Mas aí você trabalha diretamente com o endereço de memórias. Tá? Oi? Você pode criar, mas tem um bocado, se você for na internet fazer, tem um bocado, tá? De sistemas operacionais baseados em assembly. Claro, sistemas pequenininhos, antigos, em console, porque hoje tudo é C, C++, C Sharp, etc. Tá? Então, essa é a questão do endereçamento de memória. Vocês têm que sair daqui já entendendo de que o acesso, então, ao dado é baseado no endereço, numa posição, no índice, onde, a partir desse índice, eu acesso o dado que eu quero, ou pelo menos começo a acessar o dado que eu quero. Se você pensar num vetor, um vetor é um conjunto de valores, então, quando você dá um print num vetor, sem colocar o índice, também no Java, mesma coisa. Você pegar, criar lá um vetor, int, né, pegar aqui, int x,
né? Colchete, aí new, int, aí colocou, por exemplo, 20, pronto. Você fez isso aqui lá no Java e você dá um print só em X, sem colocar o índice que você quer, você vai ver que ele imprime o endereço de memória onde começa o vetor. Porque o vetor é uma alocação sequencial, então ele vai ocupar várias casas vizinhas umas das outras para guardar os valores que você quer. Tá ok? É por isso que o vetor é baseado em índice. Quando você, aí vem uma explicação bem bacana, quando você, por exemplo, né, eu quero acessar o índice, por exemplo, imagina que você quer um vetor, esse vetor tem tamanho 5, concorda? Tá vendo? Então, 5 casinhas, né? Então, os pontos têm tamanho 5. Então, aqui é o índice 0, não é isso? Aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3, aqui é o índice 4. Só que esse índice 0 por vetor, para o sistema operacional, por exemplo, é o endereço 4. Tá vendo, senhor não? Então, quando tu chega e diz assim, eu quero dar um print no X do índice 2. Sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele acessa o endereço inicial, que é exatamente o 0, e aí ele vai saltar tantas casas. Aí por isso que ele acessa o que você quer rapidamente. Tá? É por isso que o vetor é baseado em índices. Os índices, eles são usados exatamente para você dizer onde do vetor, né? Ou seja, quando ele chega no começo do vetor, e daí ele já salta direto para onde você quer. Ele não precisa varrer. Ele vai saltando já direto para a célula que você quer. Por isso que o acesso sequencial é rápido. Ou seja, quando você armazena uma coisa no vetor, é mais rápido que você armazenar numa estrutura encadeada. Quem está vendo estrutura de dados ou quem viu, deve lembrar do conceito de ponteiros, referência, essas coisas. Tá ok? Exatamente por causa disso. Tá? Ou seja, um vetor baseia-se no conceito de endereçamento de memória para poder funcionar. Tá ok? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Posso continuar, Alexandre? Tranquilo? Patrícia? Muito bem. Então, essa parte, né, do vetor, né, do endereçamento, só passar aqui, porque apareceu uma tela aqui de Windows Phone aqui. Sei de quem foi, né? Até fechou aqui. Vixe, Maria, tá travando aqui o computador. Vale, meu Deus. Culpa do Miramar, que fique registrado na gravação. Travou mesmo, ó. Eu vou desligar o celular dele aqui. Tá só esculhambando aqui, ó. Travou mesmo, cara, sério. Tá passando não. Travou. É igual, mas tu escolheu boa pra coisa mesmo, pai. Travou, tá lento aqui pra caramba, tá abrindo PowerPoint não. Tá vendo o slide aí ou ele espelhou aí? Ele espelhou? Ah, tu que tá vendo, né? Aí dizer, vale, ele espelhou, tá tão chique assim, e eu não conhecia. É, mas tá lento mesmo, travou. Ainda por cima lidando com um produto não licenciado, né? Aí que é complicado. Pois é, o que fica registrado, não é? Mas o notebook não é meu. Quer que eu diga de quem é o notebook? Raça famoso, com certeza tem um doido aí em algum outro lugar, trazendo os vídeos do Ernest. Sempre tem alguém doido. Só um instante, tá, pessoal? Eu tô achando que vai ser do papel mesmo, melhor. Modo antigo mesmo. Que até o do Luan tá falhando aqui, bem antigo mesmo. Tá, então pra quem não tá do vídeo, ó, modo antigo mesmo, tá? Então, ó, muito bem. Então, entendido a questão de gerenciamento de memória, o próximo passo, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Exatamente. É entender o conceito de hierarquia de memória. Você tem 4 tipos de memória, como eu tinha comentado há pouco, disponíveis em sistemas operacionais, né, as arquiteturas de computadores e usadas pelos sistemas operacionais e pelo computador propriamente dito. Tá? Você tem os registradores. Tá? Você tem as memórias cache. Você tem a memória principal. E você tem a memória secundária. A hierarquia de memória
ela trata exatamente e justifica o porquê que nós não usamos somente um tipo de memória para tudo no computador. Os registradores são memórias que são localizadas dentro da CPU, são as mais rápidas que existem. É praticamente instantâneo, né? Realmente o tempo de acesso é 1 nanosegundo, enfim, é um tempo absurdamente pequeno. Só que essa memória, pela essa alta velocidade, ela é muito cara. Você ter, por exemplo, 1 mega dessa memória é muito caro. Tá? Você ter, então, sei lá, gigas de memória é um valor inviável para você ter um computador, né? Oi? Entendeu? Não, mas ainda assim, ainda nos padrões de hoje é considerado absurdo o valor, tá? Essas memórias então elas estão localizadas dentro realmente da CPU propriamente dita, tá? CPU mesmo, né? Ou seja, seria dentro do modelo de John von Neumann aquela memória mesmo, né, que a ULA acessa, né, que a unidade de controle acessa. Então ali a representação inicial seria a visão dos registradores. Então toda vez que eu vou fazer uma soma, uma subtração dentro da CPU, esse dado é acessado do registrador. Só que esse dado registrador vem de algum lugar, porque como a memória do registrador é muito pequena, não valeria a pena eu criar realmente uma memória grande, que o computador ia ficar caríssimo, mais do que um Apple, tá? Então ia ficar realmente valor tipo 100 mil reais um computador, aí não ia ter condições. Então para isso eu utilizo uma tecnologia mais barata, mas que permite eu ter maior armazenamento, que é a memória principal, também conhecida como memória RAM, né, de Random Access Memory, tá? Então a memória RAM, a memória principal, quando você diz, né, meu computador tem 8 GB de RAM, você está falando da memória principal. É exatamente a área na qual todos os programas e dados que estão rodando, né, quem viu o sistema operacional deve já lembrar do nome processo. Então, todos os processos e os dados que estão envolvidos estão rodando nessa memória. E aí, quando aquela instrução, aquela determinada instrução vai ser executada, o dado sai daqui e vem para cá. Então, a memória de registrador, ela possui uma cópia, um subconjunto dos dados que estão aqui na memória principal. Fica claro? Concordam com isso? Ou seja, na memória principal eu vou ter X, no registrador só vou ter uma parte desse X, então é um subconjunto. Então, uma cópia, né, de parte do que estaria aqui. Ok? A memória cache surgiu porque a velocidade de acesso daqui é 1000 a 10 mil vezes mais rápida do que o acesso a isso aqui, por incrível que pareça. Embora a memória RAM seja considerada rápida, mas para os moldes, né, dentro do mundo dos processadores da CPU, é considerado muito lento. Então, e o outro fator é que eu sempre tinha, muitas vezes, dados ou instruções que eu já tinha acessado anteriormente que eu precisava acessar de novo. Então, a memória cache que localiza-se no processador, observe que eu estou usando nomenclaturas diferentes, você vai entender por quê, tá? Ela é responsável por oferecer uma memória, meu termo. Ela não é tão rápida quanto o registrador, mas é mais rápido do que a memória principal. A capacidade também não é tão pequena quanto o registrador, mas também não é tão grande quanto a das memórias, né, principais. Hoje as memórias cache estão em megas, né? Você vai ver processadores com 4 mega, 8 mega, 16 mega, acho que é o mais alto. Então os i7 atuais já tem 16, ou é 8 ou é 16 megas, tá, de cache, tá? Então essa memória, ela tem uma cópia do que está aqui, mais uma cópia daquilo que foi acessado por último. Que aí, quando eu precisar de novo, a gente vai ver isso já já, quando eu precisar de novo, o registrador, a CPU vem para cá, e aí vê primeiro se tem aqui. Se tiver, já pega, copia para cá e resolve. Se não, é que ele vai na memória principal e acessa. Então é por isso que é muito melhor nível de probabilidade. Tudo aqui é estatística agora, tá lá é o Clayson, né? Pronto. Lá, tudo agora é probabilidade. Então a probabilidade de você ter um desempenho melhor com apenas um programa rodando é muito maior do que se eu tiver 20 programas abertos. Por quê? Porque todas as instruções desse programa que eu estiver usando vão ficar copiadas aqui na memória cache. Aí toda vez que eu precisar, eu não vou precisar ir para a principal, eu só vou na cache, pego o que eu quero e volto. Então eu fico só aqui, ó, copiando os dados que eu quero. É muito mais rápido. Claro, e isso é probabilidade, porque na verdade a memória, não há nenhum algoritmo específico que a memória cache decide o que é que vai guardar. Ela sempre guarda o que foi usado por último. E durante um tempo fica lá, até ser sobrescrito. Então, se você ficar usando o mesmo programa várias vezes, a probabilidade de você usar as mesmas instruções é muito maior. Agora, se você abrir o Word, aí depois você abrir o Photoshop, CorelDRAW, Adobe Reader, Firefox,
Chrome, Skype, Skyrim, Batman, GTA V, e depois voltou para o Word, a probabilidade das instruções do Word terem desaparecido daqui, né, tá tudo rodando, né, mas a probabilidade dos comandos do Word que estava aqui ter desaparecido é muito alta, porque você rodou muitos programas, então muitos dados e instruções foram, né, realmente mandados para cá, e daí acaba perdendo aquilo que tinha no começo. É por isso que muitas vezes, alguns já devem ter percebido, às vezes você fecha um programa e abre de novo, não abre mais rápido. Abre mais rápido porque existiam ainda instruções, né, guardadas aqui na memória cache. Na memória cache, não é cache. Tá. Exatamente, então você vai fechando, na verdade libera aqui. Tá? Mas essa liberação, com o tempo, à medida que eu, por exemplo, eu tinha 10 programas, fechei, aí vai sendo processado, vai guardando aqui os comandos por último e vai acelerando o desempenho. Tá ok? Foi claro? E daí, né, só que essas 3 memórias, embora essa aqui seja, né, a principal, como o pessoal diz, né, realmente a mais bacana, mas as 3 têm um problema. Todas elas são voláteis, são memórias que, se eu desligar, tacar o dedão lá no reset, perco tudo que estava armazenado nesses locais. Por isso eu tenho memória secundária, que é o HD, pendrive, DVD, CD, etc. Tá? Então essas 4 juntas montam o conceito de hierarquia de memória, onde eu tenho, né, até representar aqui de vermelho, né? Então, ó, colocar aqui assim, ó, aqui para você entender, né, geralmente representado por uma pirâmide, onde aqui em cima são as memórias de menor capacidade, mas maior custo, mas maior velocidade de acesso, são mais rápidas. Enquanto aqui são as de maior capacidade, mas a compensação mais lentas e menor custo. Tá? Eu monto isso exatamente para que na prática eu consiga ter um sistema viável, não é por outro motivo. Se eu conseguisse descobrir uma forma de ter uma memória no tipo de registrador que não fosse volátil, você utilizava esse tipo de memória para toda a vida, não haveria e claro, não é viável, né? Você utilizaria esse tipo de memória para toda a vida, porque é infinitamente mais rápida do que qualquer outro tipo de memória, mas isso não é possível com a tecnologia de hoje. Tá ok? Outra característica importante, então, tudo da tua máquina está guardado aonde, então, no final das contas? Memória secundária. Quando está em execução, ocorre uma cópia, então, do que estava aqui e vai para onde? Para cá. Então, o programa, processos em execução, não, programas em execução, que são chamados processos, né, e seus respectivos arquivos abertos, dados, estão, então, copiados para cá. Então, quando você abre o arquivo do Word que você está editando, a edição está acontecendo aonde? Aqui ou aqui? Aqui. A principal. Por isso que, se você não salvar, não acontece nada. Né? Você perde tudo que você estava fazendo lá no Word. Ah, professor, mas o Word salva automático. O que o Word, na verdade, faz é como se você salvasse. Ele pega o que foi feito aqui de mudança e devolve, grava de volta. Tá? Quando o programa está rodando aqui, você tem, por exemplo, 20 programas abertos. Mas vocês devem lembrar, né, lá de sistemas operacionais, quem não viu vai ver aqui em CPU, que o processamento é uma fila indiana. Né, os índiozinhos tudinho, cada um programa, e aí cada um tem um tempo com o processador. Né, então, na verdade, vem o programa, por exemplo, o Inamp, aí o Inamp então dança com a CPU durante 1 nanosegundo, um clock, aí depois que dança, aí ele vai para o final da fila e vem o Word. O Word então dança lá com ele, depois de um clock, né? Por isso que existe o clock é exatamente essa mudança, deu um clock, aí o Word vai lá para o final, então fica essa fila de processos em execução. Só que não dá para pegar 10 GB de processos e jogar aqui dentro do registrador. Então o que acontece? A CPU, através da unidade de controle, ela manda um comando para pegar o próximo comando, a próxima instrução, o próximo processo que vai ser executado e copiar daqui para cá. Supor que não tem a cache a gente vai comentar o dia aqui na história. Então, daqui para cá. E daqui é que ele vai para a unidade de controle. Então, em outras palavras, memória secundária tem tudo. Memória principal é cópia da parte que está rodando da memória secundária. Registrador é cópia da parte da memória principal que está sendo processada naquele exato momento, naquele exato instante de tempo. Então, na verdade, tudo isso aqui são cópias do dado que está na memória secundária. Originalmente, né, falando. Tá, ok? Por isso o load do Windows do Linux. Quando você está ligando o sistema operacional, vai aquele
Que agora é rápido, né? O Linux e o Windows tem um boot de segundos, né? Às vezes 3 segundos já tá lá tudo carregado. Mas antigamente, você lembra do XP? Tinha uma barrinha azulzinha, ficava passando, pronto. Aqui dali era eu pegando todos os arquivos necessários para execução e movendo para onde? Para a memória principal. E a partir daí, de acordo com a ordem desses comandos, ele ia sendo executado pela CPU. Ok? Para ser mais preciso. Então, por exemplo, Elerson, eu tenho uma planilha lá gravada, né, do Excel que soma 2 mais 3. Então ele tem que mostrar o 5. Então como é que funciona? A planilha está onde inicialmente? Aqui, né? Está guardado, está salvo. Eu abri a planilha. Quando eu abro a planilha, então vem para cá, uma cópia dessa planilha, o arquivo aberto. Aí daí então ele vai processar a fórmula lá, né, A1 mais B1 para mostrar o 5. Então o que acontece? Este comando específico está copiado para onde? Para o registrador. Então o registrador recebe o valor de uma célula, recebe o valor de outra célula e recebe a operação que tem que ser feita. E aí ocorre o processamento. Depois disso ele pega o 5 e volta para cá. 5 volta para cá. E o arquivo recebe o valor 5. E daqui é que sai também, né, para, né, os de entrada e saída. Pronto, aí comentar, exatamente. Tá? Tanto entra quanto sai, tá? Mas aí, quando ele vai fazer esse caminho até o registrador, ele também passa pela memória cache, deixando uma cópia. Sim, a gente já vai comentar. Por enquanto eu estou ignorando porque antigamente, né, não existia memória cache, então a lógica era essa. Tinha essas 3 memórias. Tá ok? Com a cache, o que é que muda? É que eu vou ter um passo a mais quando eu estiver mandando pela primeira vez. Então, quando, por exemplo, imagina que eu peguei essa planilha. Então, a primeira vez que ela está sendo processada. Então, a primeira vez ela vai vir para cá. Aí, daqui, ela vem para cá e processa. Legal. E aí, volta, né, tudo. Volta para cá e atualiza aqui. Na segunda vez que eu precisar, por algum motivo, eu minimizei. Ao maximizei de novo, o que é que vai acontecer? Ele vai ver que o cálculo já estava aqui. Então, não precisa ter que vir para cá pegar. Ele daqui já pega e já calcula de novo. Tá ok? Já faz a alteração, já executa a instrução que você quer. Tá ok? A memória cache é só para isso. Então, o dado sai da secundária para ir para a principal, da principal para a cache, da cache para registrador. Aí ocorre o processamento. Depois que processa registrador, volta para a principal, já direto, não precisa passar para a cache. Tá? Se tiver acontecido alguma mudança no valor, mas geralmente não há. Então, vem para cá para a principal. Da principal, que é de acordo com o programa, pode ir para a placa de vídeo, né, para mostrar, pode ir para o HD, pode ir para o teclado. Aí depende de onde você quiser. Ok? Quando você cria uma variável num programa, né, como a gente fez aqui, int x e tal, na verdade você está criando aqui. Por isso que quando você fecha um programa, tudo que estava criado vai para o espaço. Então, aqui, mas a lógica é a mesma. Eu criei um objeto. O objeto está aqui, aí tem um método. Você pediu para executar um método do objeto. Então, a instrução lá, o ifs, os cálculos e tal, vem para cá, daqui vem para cá, processado, depois daqui vem para cá, depois daqui vem para cá, e aí mostra o resultado para você na tela, por exemplo. Tá ok? Então, não há como você fugir desse caminho. Não há, é impossível. Tá? Sempre passa por todos esses níveis para ocorrer o processamento. Tá? Existe essa hierarquia por causa do valor. Aqui nós já estamos em teras. Aqui nós temos em gigas. Aqui hoje é em megas. E aqui é em Ks. Então, observe, realmente são grandezas muito sutis, muito sensíveis, realmente. Ou seja, se a gente passar a pegar em K e para tera, hoje no HD secundário, né, um HD externo, por exemplo, nós estamos falando aí de 1024 vezes 1024 vezes 1024. Então, 1024 é a terceira de diferença de espaço em disco. É muita coisa. Tá? A gente está falando de bilhões de registradores cabendo numa memória só secundária, num HD só secundário. Tá ok? Mas a compensação hoje, um disco de 1 tera, sei lá, está R$300, 300 e poucos reais. Uma memória RAM, né, de 8 gigas, né, mas está, né, quase nessa faixa, R$200, mais ou menos. Né, ou seja, não tem nem comparação. Né? Você comparar 1 tera, né, que é 1024 gigas, com 8 gigas, né, não é nem 1%, não é nem meio por cento. Né? Então, por causa disso, né, que a gente considera que é mais em conta. Tá? E claro, né, parte da premissa que você nunca vai estar carregando tudo. Você parar para pensar, não é somente questão de velocidade, armazenamento, questão da volatilidade, não. Mas você parar para pensar, você nunca carrega tudo que está no HD simultaneamente no computador. Você nunca vai estar usando tudo que você tem guardado. Tá? Então sempre você está usando em partes, né? Então por isso também. Tá? Oi?
Tem usuário que ainda assim, ainda que ele tem que carregar tudo, mas o que acontece? Esse tudo não é carregado porque quando ele enche isso aqui, ele utiliza uma areazinha bonitinha aqui, tá? Que aí faz exatamente o conceito de paginação ou, que alguns conhecem como swapping. Tá? Augusto, ia perguntar? Professor, a gente viu aí que a memória RAM, se ela estiver sobrecarregada, ela pode acabar congestionando os processos. Com certeza. Agora eu queria saber se é um mito ou não, né? Se a memória secundária, como ela pode atrapalhar também a troca de processo. Agora ela nunca pode. Duas formas. Primeiro, quando eu vou acessar um arquivo, né, um dado, eu tenho a questão da fragmentação. Né, se o dado estiver fragmentado, para montar a unidade inteira, eu vou ter que acessar. Né, a gente viu isso na semana passada em banco de dados, lembra? Né, que o disco começa a rodar. Né, porque, por exemplo, quando o dado imagina um disco magnético. Então o disco magnético ele fica parado. Quando você vai acessar, supondo que é um HD secundário, né, você vai acessar ele primeiro, põe para rodar, então já é alguns milissegundos aí. Aí daí a agulha vai posicionar na trilha, né, que tem o primeiro setor do arquivo, primeiro. Aí, né, o HD está lá rodando, aí leu a primeira trilha. Se tiver sequencial, que é desfragmentado, show, porque ele vai lendo aquela mesma trilha, vai ter muitas partes do arquivo até o arquivo inteiro. O problema é que na prática, né, por exemplo, arquivos de vídeo, né, que são gigantes, não tem como você garantir uma sequencialidade dentro do HD. Então o que acontece? Fica fragmentado. Aí a agulha fica assim, ó, lê um setor, lê outro setor, lê outro setor e disco rodando. Lê outro setor e fica a agulha brincando assim direto, para montar o arquivo. É a primeira forma. Primeiro problema que você pode ter quando o sistema está fragmentado. O segundo é exatamente para a questão de swapping. O que acontece? Por padrão, o sistema operacional, né, naturalmente faz paginação. Isso é esperado. O ruim é quando o processo de paginação é excessiva. Significa exatamente que a capacidade da memória principal não atende. Está fora realmente da realidade. É você pegar um computador de 2 GB e tentar rodar 3, 4 programas pesados. Eles rodam. Só que na hora que você for chavear de um para o outro, você vai perceber que é uma trava. Essa trava é o quê? Porque funciona assim. Subiu o primeiro programa. Vamos supor, né? Supor mesmo, porque isso não acontece na prática, mas vamos supor que encheu a memória. Mas agora eu minimizei um programa porque eu vou subir outro. Então o que é que vai acontecer na prática? Ele vai pegar o que estava aqui no primeiro programa e vai gravar numa área especial do HD, né, que é a área de swapping, que é de paginação. Então, ou seja, tudo que estava lá, do jeito que eu estava usando a memória, fica guardado lá. Então, como se ele pegasse, tirasse uma foto, né, da memória, pelo menos da parte do programa, do processo, e jogasse no HD. Quando, né, você pedir de novo, ele vai ter que pegar isso e puxar de volta e o que está na memória, botar no HD. Então a leitura escrita aí é altíssima, né, tanto de ida quanto volta, bidirecional. E aí, se eu tiver isso de forma excessiva, o HD vai se tornar um gargalo, porque pense comigo, é um dispositivo só. Então, se tu tiver muita paginação, você vai ter, ao mesmo tempo que tu está querendo abrir um arquivo teu, os processos do sistema operacional vão estar querendo ler o HD para swap. E aqui é o mesmo conceito de eu ter vários usuários de banco de dados acessar o mesmo disco. Vai ter concorrência de leitura escrita, é só uma agulha, é só uma unidade, vai ser o gargalo. Entendeu? Então, nesses aspectos que você tem esse tipo de problema. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma mais? Pode perguntar, Luan, tranquilo? Pode dizer. Em comparação com o HDSD. Pronto. Não, porque o SD, que ele é de banco de dados, viu que o SD é semelhante ao funcionamento de quem? De uma memória principal, um bocado de quadradinhos, né, onde cada um tem um endereço e aí você acessa direto. Então é mais rápido, né, assim, então o gargalo é menor. Só que a tecnologia hoje de SSD tem um tempo de vida útil menor. Para nós usuários é show de bola um HD SSD. Agora você pode ir em empresas como a Secrel, lá os servidores não usam SSD ainda todos. Usa a maioria o quê? HD magnético. Por quê? Porque o HD magnético dura 30, 40 anos, né, dada, claro, as devidas, né, tratamentos. Um SSD, para nível de servidor, duraria 5, 10 anos no máximo. Isso para a empresa é pouco. Tá? Para o usuário não, o usuário é show de bola. Ah, professor, o senhor está frescando. Então não. Eu vou dar um exemplo. Pega um pendrive que vocês têm, aqueles Kingston antigão de 512 MB.
ou de 1 GB, né? Um marronzinho assim, branquinho, lembra? Um banquinho, marronzinho, aqueles primeiros Data Traveler. Olha se a capacidade dele hoje é a mesma que ele era quando você começou a usar. Não é, porque algumas unidades queimam, tem um limite de gravação e próprio desgaste do circuito. Tá ok? Então o SSD ainda não é a melhor solução. Claro, daqui a algum tempo está melhorando o material, melhorando a tecnologia física, né? A parte de maquinário, pode ser que se torne, né, um padrão de os HDs magnéticos sejam descartados. Mas hoje, né, pelo menos na minha visão pessoal, você utiliza um esquema híbrido. Por exemplo, eu tenho um servidor, eu tenho um storage, na verdade, tenho um storage com vários HDs magnéticos. Cada um desses HDs tem máquinas virtuais. E eu tenho uma máquina para virtualização. Então, o que é que um bom administrador de TI faz para usar o melhor dos dois mundos? Qualquer máquina que precisa ser carregada, ele faz uma cópia do magnético e joga no SSD. E durante a execução, a máquina virtual fica rodando no SSD. Desempenho fenomenal. Quando acabar as alterações, eu jogo de volta para dentro do magnético. Ou seja, tenho o dado guardado e tenho, durante o uso, uma melhoria no desempenho. Tá ok? Os híbridos, cuidado. HDs híbridos mesmo, aquele que tem uma parte SSD e uma parte magnético, só funcionam se tiver o drive. Se não tiver um drive configurado da Intel, por exemplo, para que detecte a parte SSD, o Windows, por exemplo, vai enxergar com partições separadas. Então não vai ter ganho de desempenho algum. Só tem ganho de desempenho quando você utiliza o drive da própria fabricante, porque ela informa para o Windows que a área de swap é do endereço tal ao endereço tal, que é a área que é SSD, aí fica mais rápido o HD. Tá? O Windows 7, por exemplo, por padrão, sem o CSPAC, não suporta HDs híbridos. Ele detecta com partições separadas. Eu tenho dos 8 também, se for memória, alguns HDs mais novos tem. O 10 não, o 10 já resolve o problema. Tá? Mas claro, né, cada vez vai sair equipamentos novos, tenham cuidado com os drives. Tá? Mas quem enxerga é o sistema operacional. Fisicamente falando, é como se fossem duas unidades separadas. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma respondido, Luan? Tranquilo? Então, por exemplo, eu só quero comprar para mim, meu notebook, minha estação, pode comprar sem medo. Vai durar, né, uma eternidade realmente para você que é usuário. Agora, para servidor, não. Para servidor, eu recomendo que você tenha esse planejamento, né, verifique, né, balanceie, né, faça um balanceamento que seja... Não, é aquela história. Tudo depende dos requisitos do negócio. Se você, a empresa precisa de desempenho, então você vai precisar realmente investir mais. Se não, o magnético resolve. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, que eu já estaria falando já de servidor, né, de banco de dados, né, de parte de infraestrutura, né, o foco aqui da disciplina. Tá? Mas depois, quem quiser bater um papo sobre isso, a gente pode compartilhar várias experiências, né, tanto da Secrel, quando eu estava lá, quanto de outras consultorias, tá bom, sobre essa questão, tá bom? Ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, exatamente essa é a hierarquia de memória. Você tem que entender, então, que essa memória aqui a gente tem abundante hoje, porque é mais barata, não é volátil, a única que realmente não perde quando você desliga, né, o sistema, mas que ela somente é usada para fins de armazenamento mesmo, de persistência, que a gente chama, o termo técnico. E que as outras realmente é quando o negócio está rodando, são essas três aqui que são usadas. Tá ok? E lembre-se sempre dessa relação. Velocidade versus custo, né? E preço, né, também. Então aqui é mais rápida, mas é menor e mais caro. Aqui é mais lento, mas é maior e mais barato. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Nenhum, parece continuar. Hernandes, tranquilo? Tá? Muito bem. Até tem uma figurinha, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tem duas figurinhas, ó, duas pirâmides. Então, exatamente eu coloco semelhante a essa aqui, quando está representada, para você olhar em casa, tem as setinhas, ó, velocidade, custo e capacidade de armazenamento. Né? Então, a capacidade de armazenamento aumenta, né? À medida que você vai descendo para a base, enquanto a velocidade de custo aumenta quando você vai subindo para o topo. E da mesma forma que eu coloquei exatamente essa relação que a gente acabou de comentar. Né? Registradores são os mais rápidos, mas são mais caros e menor de capacidade. Aqui é o contrário. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Além disso, sim, faltou comentar por que eu chamei de processador e aqui CPU. Vocês vão ver no módulo de CPUs, que é o próximo, mas não é agora, só depois da prova, tá? É outubro, primeira aula de outubro. A gente vai estar já vendo processador, dentro do nosso plano de ensino. Mas, na verdade, eu mesmo vou cair na confusão, às vezes, de chamar processador e CPU da mesma coisa, mas não é. Então, na verdade, a CPU, que é a unidade central de processamento, né, o Central Processing Unit, é o local onde eu tenho os três componentes, registradores, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle, onde realmente o processamento, onde a arquitetura de John von Neumann é implementada. Ponto. Então, eu tenho esse local. Só que
Além desse local, eu tenho diversos outros componentes que formam o que nós chamamos de processador. Os barramentos, ou seja, os contatos, né? Lembra os barramentos? Os barramentos. A memória cache, ou seja, a memória cache não está dentro da CPU. Ela está ao lado da CPU, mas dentro do processador. Então, quando você compra o processador i5, você está comprando uma CPU, mais memória cache, mais barramentos e mais outros circuitos, como, por exemplo, os processadores da Intel agora, os Is, faz memória desde a 4ª e 3ª geração, o pessoal me ajude e me corrija, já vem com a placa gráfica. Não sei se alguém já reparou que, desde acho que é a 4ª geração, ele já vem com a placa Intel HD Graphics, lá já vem no processador, mas não é na CPU, ou seja, eu tenho a CPU e tenho uma GPU, que é outra área, mas tudo dentro do mesmo processador. Então a pastilha recebe o nome de processador. E dentro dela eu vou ter vários componentes, entre eles a CPU. Tá? Que aí quando eu tenho um processador com 8 núcleos, são 8 CPUs que você tem dentro daquele mesmo processador. Tá, ok? Então são os 8 conjuntinhos de ULA, unidade de controle, registradores, onde eles vão processamento. Até uma das equipes acho que pegou, não foi processamento, processadores multinucleados, acho que tinha uns tópicos lá, não lembro, tá? Mas senão a gente vai falar depois que a gente vai falando de processadores, tá, ok? Mas é por isso que é diferente, porque a memória cache não pertence à CPU. A memória cache, na verdade, está dentro do processador, que antes era fora. Se você pesquisar na história, as memórias caches inicialmente vinham na placa-mãe. Tá, eram separadas. Depois foi que foram incorporadas para dentro das pastilhas de CPU, porque foi diminuindo o tamanho dos componentes e foi conseguindo, então, colocar nesse tipo de tecnologia dentro. E, na verdade, hoje, embora eu não vá abordar aqui, porque já é algo muito técnico, não é conceitual, né, as memórias cache hoje têm 3 níveis diferentes. Cada nível tem uma velocidade e uma capacidade, que é o que vocês veem, às vezes, de L1, L2 e L3. Tá? Então, level 1, level 2, level 3. O level 1 é como se aqui fosse uma mini pirâmide. Pronto, desse jeito. Ó. Agora você entende o que eu estou querendo dizer. Level 1 é uma memória cache que a tecnologia de velocidade é maior, mas os dados, a capacidade é menor. Já L2, que é geralmente aqui aqui vem no processador, que a pessoa vê, né? A memória cache é de 8 MB, geralmente 8 MB é a L2. Tá? Os tamanhos que vem, quando você diz, o Core i3 tem 4 MB de memória cache. Esses 4 MB geralmente referenciam a L2, tá? Que é exatamente a intermediária. Aí essa segunda já é uma capacidade maior, mas uma tecnologia mais lenta, né, do que a L1. E a L3, mesmo esquema, maior ainda, mas com a tecnologia de acesso menor, mais lenta do que a L2 ou a L1. O processo de gravar os dados, um dado mais preciso também. Exatamente. Tá? Poderia, mas o problema é que o negócio é tão rápido que é mais vantajoso do que prejudicial. Tá, ok? Concordo com essa perspectiva, mas estatisticamente falando, foi provado que é melhor essa distribuição. Tá, ok? Até porque os comandos mais usados vão estar onde? Na L1. Aqueles mais ou menos usados e aqueles na L3. Tá, ok? Nessa linha. Ok? Respondido? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos continuar? Sim, pois não? Sim, diz. Ele vai subindo de memória? Não, aí o que acontece é o seguinte, quando o comando ele foi gravado a última vez na L1, por exemplo, então ele foi usado para L1, na verdade ele é gravado assim, na L3, aí da L3 ele vai ser para L2 e para L1, mas sempre tem aqui uma cópia na L3, então não é uma movimentação, é igual aqui, eu tenho cópias, então quando eu uso um novo comando que estava na L1 vai para o espaço, mas o comando continua na L2 e na L3. Tá, ok? É uma sub-hierarquia de memória. Tá, ok? Uma lógica mesmo. Sim, Augusto. Sim, pois não. Vamos lá, diz aí. Gosta assim, diz aí. Como é que funciona no Windows 2 e no Windows 10, já que a memória é volátil, então quando desliga, ele consegue ainda reaproveitar o que está no cache, né? Diga aí, Jessé, por favor, resposta. Tira dele. Diz aí, disse o quê? Talvez através da paginação, né? Cria uma cópia na memória secundária, então quando inicia, o Windows possa pegar de lá. Cuidado com o termo cache.
cache é qualquer coisa que você armazena de forma repetida, de forma temporária para acesso rápido. Então, nós estamos vendo aqui uma memória chamada memória cache, mas o próprio sistema operacional tem uma área de despejo, que é uma área chamada também cache, mas que não é o mesmo cache dessa memória cache. Da mesma forma que também uma placa de vídeo, né, tem uma área de cache, mas que não é nada a ver com essas caches aqui, tá? Tá tudo área. Então, na verdade, no caso do Windows, qual é a sacada? Realmente é uma espécie de paginação, tá? Que é armazenado para que quando ele sobe, ele continua, ele já carrega aquilo tudo na memória, rapidamente, e daí ele continua de onde parou. Ou seja, ele pagina o sistema operacional, vamos dizer assim. Claro que não é só isso, tem uma tecnologia mais elaborada por trás. Mas, a grosso modo, seria como se eu paginasse o SO. Entendeu? E aí, nessa paginação do SO, eu guardo tudo que estava na memória do sistema operacional aqui, e daí quando eu volto ele já somente copia, ao invés de ter que ler todos os processos de novo e tal, eu só leio o que estava aqui, levando de volta para a memória, então é mais rápido. E além disso, né, estados de suspensão mantém o mínimo de energia, está consumindo energia, vocês devem lembrar disso, assim como o celular, quando você aperta, né, ele não desliga, né, ele fica apenas no estado de consumo, né, mínimo, mas está consumindo. Então significa o quê? Que continua tendo um processamento, continua tendo memória principal, continua tendo um bocado de coisa funcionando. A menor porte em background, mas continua funcionando. E aí, como já se comentou, quando vai desligar, por isso demora mais. Exatamente. Porque quando demora, eu pego tudo isso e tenho que gravar de volta na secundária. Finalizando assim o processo. Aí é mais demorado, porque aí eu estou acessando o HD realmente direto, não tem desculpa. Tá? Então, o que garante um Apple, por exemplo, né, os celulares, né, e tablets da Apple, por exemplo, você aperta, já mostra, já tudo, já carrega de onde parou e tal. Tudo isso é porque existe uma cache poderosa, tá? Mas não é cache da memória cache, é uma cache do sistema operacional do iOS, onde é guardar essas coisas. Que no ambiente do iOS, alguém já estudou, é conhecido realmente como ambiente de hibernação. Tá? Então, os aplicativos entram em estado de suspensão e ficam temporariamente nessa cache. Tanto é que se você pegar e realmente desligar o iPad, segurar lá o botãozinho e depois fizer o off, quando você sobe de novo, qualquer programa que estava aberto é encerrado. Tá, então ele trabalha com essa ilusão, na verdade, né, de ficar exatamente. Ele tipo hiberna, a gente chama, dentro do desenvolvimento mobile, né, quem é do Android também deve ter visto o termo, é parecido. Você coloca a aplicação em hibernação, em suspensão ou hibernação, depende do nome do ambiente, mas praticamente é esse nome. E quando ela entra em suspensão, é isso que acontece. Tudo está na memória, é paginado, né, numa memória flash, né, porque os aparelhos são todos memórias flash, que é mais rápido, e daí fica lá estável. Quando você volta, ele carrega. Parênteses, para encerrar e a gente continuar aqui falando mais sobre hierarquias e falar já de registradores e memória cache. Se alguém aqui já tem um Apple, né, qualquer que seja, né, o Alexandre, por exemplo, tem um iPad, o iPhone e tal, com certeza, deve ter percebido o seguinte: quando você carrega um programa, ele às vezes mostra uma janela, a imagem inicial é uma imagem, na verdade, de um momento anterior que você usou o programa. Tipo, eu abri o navegador, o Chrome não, lá é o Safari. Abri o Safari. Então, acessei o site do UOL, isso ontem. Aí hoje de manhã eu comecei acessei o site aqui da Fanor. Aí desliguei. Quando eu volto para a aplicação, em alguns instantes, coisa de 2 segundos, ele mostra inicialmente a página do UOL. E depois é que ele carrega, trazendo a página realmente que eu estava, que era da Fanor. Essa pequena sujeira é um problema, já foi comentado no desenvolvimento, tá? Que afeta até aquela plataforma private do Safari, até alguns usuários reclamam exatamente por causa disso, né? Já vou comentar por quê, para quem não entendeu ainda a piada, né? Porque que é complicado, né? E aí o que acontece? Ele acaba trazendo, por questão de sujeira ainda nessa cache, a imagem antes do que realmente eu estava usando. Tá? Outro exemplo, Netflix, vamos supor, estava assistindo, meu filho, por exemplo, estava assistindo Pocoyo.
Aí depois, né, isso ontem. Aí hoje eu assisti o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Comecei lá a assistir. Aí parei. Aí agora abri de novo, vou continuar. Quando eu abrir, em alguns instantes vai mostrar a tela do Pocoyo. Aí depois ele vai acabar mostrando, continuando o caso Agents of S.H.I.E.L.D. Por quê? Tudo por questão de um pequeno delay de acesso e de sujeira ainda residual nessa paginação. Para quem não entendeu do navegação private, né, navegação private é aquela usada pelos... Né, não é possível não, tá bom. Você vai entender, né? Então vamos. Então, não, mas foi legal que eu já vi um palestrante passando por um mico por causa disso, tá? E foi impagável, né? Foi muito legal, né? Mas enfim, beleza, já falei disso. Sim, a memória pode ser classificada, né, em 6 parâmetros diferentes. Eu não vou cobrar isso aqui da Coreba, não. Isso aqui, como é? Liliana? Você, Liliana? Liliana? Pra cá. Você pode classificar a memória em 6 critérios. Eu não vou cobrar esse critério porque é decoreba, tá? Mas é mais para você entender como você pode pegar cada memória dessa e classificar. Ó. Por exemplo, tempo de acesso, que é o tempo gasto para enviar um dado, né? Então, aqui é o mais rápido, aqui é o mais lento. Capacidade, aqui é a menor, aqui é a maior. Volatilidade, as 3 são voláteis, essa última não é. Tecnologia de fabricação, aí cada memória vai ter um tipo de circuito específico, tipo de material específico para guardar os dados, um tipo realmente de circuito do tipo PROM, ROM, essas coisas. O pessoal de controle de automação deve saber bem mais disso até do que eu. Tá? Exatamente, o material é altamente condutivo. Tá? Trabalha em baixas voltagens, mas altamente condutivo. Exatamente, dentro do circuito mesmo. Para quem não lembra, só para vocês terem ideia da comparação, quem aqui já viu um Duron, os primeiros Duron Athlon, deve lembrar que eles eram assim, né? Ó. Eles eram, não são, né? Porque hoje não, mas naquela época ainda era assim, né? Ó. Aí bem aqui pretinho, lembra? Não era? Isso aqui basicamente é a CPU, tá? O restante tudinho era só outras coisas. Ok? Então tudo, inclusive o registrador estaria ali dentro. Então essa parte do circuito, as portas lógicas, todinhas estão gravadas dentro dessa areazinha que é do tamanho dessa unha aqui, né? Do dedo mindinho. Tá ok? Mas é isso, realmente é materiais de alta condutividade, consequentemente consegue transmitir menos resistência, são materiais que praticamente não tem resistência, mas como o tráfego é muito alto, né, embora a resistência seja pouca, mas você tem bilhões de, né, envios e recebimento de corrente, então por causa disso acaba esquentando, por isso que eu tenho que ter um cooler, tá? Só por isso. Tá, okay? Porque o circuito realmente esquenta, não pela resistência por si só do material, que até é relativamente baixo, mas pela frequência, né, que passa, pelo grande volume de corrente que fica passando. Tá ok? Temporariedade apresenta o tempo de permanência da informação. Então aqui uma informação permanece curtíssimo tempo, na verdade um clock basicamente. Aqui algumas centenas de clocks, aqui alguns milhares de clocks, aqui, né, fica por tempo indeterminado. Tá? E custo, né? Mais barato, não, mais caro, mais barato. Só isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, vamos continuar? Muito bem. Registradores, só para comentar, né, aqui, porque na verdade registrador a gente vai ver em CPU, a gente não vai ver aqui, né, a gente vai, é importante você conhecer o que a registrador faz, mas a gente vai realmente fazer o deep dive em registradores, né, quando a gente estiver falando de CPU, que na verdade o registrador acaba sendo um componente muito mais da CPU do que um componente de memória mesmo, da arquitetura geral de memórias, tá? O registrador é uma memória, né, altamente rápida, volátil, né, e que fica internamente dentro da arquitetura de John von Neumann, né? Para quem não lembra, né? Fazendo aqui brevemente o desenho, né? Não vou usar mais o pincel vermelho, porque eu já percebi que ele deixa manchas eternas. Então, basicamente, para quem não lembra, né? Só aqui, ó, né, você tinha a memória, aí você tinha exatamente, né, a unidade de controle. E você tinha exatamente aqui, né, colocar aqui também, a ULA, na unidade lógica aritmética, e aqui, entrada, e aqui saída, né. Então, o registrador é exatamente essa memória aqui, tá?
Registrador é exatamente a implementação física da memória pensada por John von Neumann. Exatamente todos os dados que são envolvidos em processamento de uma instrução estão presentes nesses registradores. Esses registradores, tá, Luan? Eles têm dois tipos, eles têm dois grandes locais. Deixa eu me consertar, deixa eu ficar melhor. Eu posso classificar os registradores em dois tipos. Eu tenho os registradores de uso geral, que são usados somente pelas nossas instruções, pelos comandos que nós mandamos, né, para serem processados. Ou seja, quando você cria uma variável, quando você está fazendo uma soma, todos esses valores, né, instruções vão para essa área de registradores gerais. E eu tenho registradores específicos, que são registradores que têm papel importante dentro do processamento de dado. Por exemplo, eu vou ter um registrador que armazena o endereço de memória da próxima instrução. Ou seja, eu estou processando uma instrução, mas eu já tenho o endereço da próxima. Para quando eu terminar, eu já ir na memória principal, né, supondo que não tenha cache, já vou na memória principal e trazendo isso para mim, tá entendendo? Então eu vou ter registradores especiais, que vão lidar exatamente com essas informações para garantir o processamento de dados. Eu vou ter o registrador de endereço, o contador de instrução e assim por diante. São registradores, mas que eu não posso usar, que meu programa não usa, que são para uso interno da própria CPU. Então, ok? No próximo módulo a gente vai ver exatamente que registradores são esses. Para fazer todo o controle, exatamente. Tá? Qual é o endereço que está a instrução, qual é a próxima instrução, onde está o dado que eu vou precisar, tudo isso são registradores específicos, especiais. O de uso geral guarda basicamente o quê? Instrução e os dados que aquela instrução vai manipular. Só. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mas, como eu disse, não, professor, mas é o que? Contador de instrução, registrador de direito. Não precisa se preocupar com essa nomenclatura, isso é assunto só do próximo módulo. Tá? Então, no módulo de CPUs é que a gente vai realmente fazer um deep dive e entender como funciona, né, alguns tipos especiais de registradores. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Registrador é só isso, para esse módulo, né? Como vocês estão vendo, ó, é só basicamente um slide. Tá? É somente dizer, né, como é que é um registrador e como funciona. Agora, aí como eu disse, eu vou saltar a memória principal e vou para a memória cache. Tá? Então, memória cache, tá aqui. Tudo bem. O que foi? Como eu tinha comentado, a memória cache, ela tem realmente uma finalidade especial. Ela aproveita de que muitas vezes as instruções que você está usando são reutilizadas, são reprocessadas pela CPU, e aproveita essa repetição para guardar essas instruções já num local, né, de fácil acesso, de rápido acesso pela CPU. Então, a ideia é, executa uma instrução pela primeira vez. Ela sai da memória, a CPU acessa a memória principal, traz isso para dentro e executa. Só que durante esse trajeto, uma cópia disso já fica na memória cache. Quando eu vou acessar de novo, eu olho para a cache. Tem. Então já pego que está na cache e processo. Tem, não tem. Aí eu vou para a memória principal e trago de novo. Não há nenhum algoritmo especial, nenhum controle realmente uso. Vai usando, ele vai gravando. Então, você não tem controle. Eu vou garantir que as instruções do programa tal estarão na memória cache. Não tem como. Tá? Realmente é totalmente estocástico, totalmente, né, aleatório, totalmente dinâmico, você não tem controle. Agora, claro, como eu disse, como é algo baseado na repetição, né, naquilo que é mais usado com maior frequência, aqueles programas que estão em execução que você está mais usando, ou que você realmente está ativo na tela, é aquele que provavelmente terá suas instruções, provavelmente, né, como o tio Cleison diria, né, estatisticamente falando, né, a probabilidade estaria desses comandos estarem nessa memória para serem reutilizados quando você precisar. Então, até coloquei um fluxograma, né, na verdade aqui no final de memória, da memória cache, né, que deu passo, exatamente mostrando como é que a CPU faz. A CPU então primeiro pergunta para a cache se a cache tem o dado que ela quer. Se a cache não tiver, vou para a memória principal e trago o que eu quero. Mas se tiver, já acesso a memória cache, que é esse trecho aqui, ó, já acesso a memória cache e já faço o processamento, sendo assim mais rápido.
Tá ok? Os motivos da criação da memória cache, como eu tinha comentado antes, é exatamente porque, ainda que a memória RAM seja considerada rápida, mas a tecnologia, né, a tecnologia sim, antigamente, hoje a DRAM, são consideradas tecnologias lentas, né, que precisam de muitos ciclos, ou seja, muitos clocks, para conseguir trazer o dado para dentro da CPU. E aí, com a memória cache, eu consigo, então, diminuir substancialmente esse tipo, né, de velocidade, esse tipo de acesso, a velocidade desse acesso. Estima-se hoje que a memória cache diminui, né, o tempo em torno de 1000 vezes, tá, do que seria normalmente numa memória principal. Tá? Então, 1000 vezes a cada instrução, né, no final das contas, dá, né, um ganho substancial. Tá ok? Como é que funciona exatamente? O que é armazenado em cache? O dado vai ser... Tudo, dados e instruções, os últimos dados e instruções processados pela CPU. Mas aí, tu concorda que como o dado ele vai ser processado e o que eu vou querer é o retorno desse processamento, acaba sendo um espaço que eu estou usando... Não entendi. Por exemplo, eu estou trazendo lá os dados que vão ser processados Certo. e a operação. Certo, perfeito. Certo, perfeito. Perfeito. Quando eu fizer esse processamento, Perfeito. eu não vou mais precisar dos dados de entrada. Quem disse? Não tem como garantir. Claro, para o computador tem diferença. Para a CPU sabe que aquele 2 é aquele 2 anterior? Não sabe. A CPU, a CPU não sabe de nada. Ela só sabe receber os dados e processar. É a mesma coisa, por exemplo, a mesma coisa da seguinte pergunta, ó. Int x recebe 3. Aí lá pelas tantas faz assim. Para nós é a mesma coisa. Para a CPU é a mesma coisa? Não é. Ah, mas é o mesmo 3. Não interessa, ele não quer saber o que tinha antes. Ela é uma máquina de estado. Ela só quer saber daquele momento. Só quer saber daquele processamento. O pessoal que está lá assistindo na teoria da computação, né, é uma máquina de estado. Só quer saber daquele exato instante. Ela não armazena história, que é diferente de inteligência artificial. Inteligência artificial, um agente, que seria a máquina de estado do sistema inteligente, ele não somente se preocupa com o presente, mas ele tem todo o histórico das suas últimas ações para daí tomar a próxima. Aí é totalmente diferente. Por isso que são duas áreas distintas, mas a máquina mesmo, hardware, fisicamente falando, é uma máquina de estado, né? É uma máquina de Turing, só quer saber realmente de ler aquele valor e processar. Ler, vai processando até chegar ao final da fita. Né? Não sei se vocês já chegaram na máquina de Turing, mas se não vão chegar e vão ver esse conceito. Tá? Você ia dizer. Professor, no caso, na primeira requisição do dado, e essa, no caso, a CPU pega por exemplo, se não está na cache, ele vai para a principal. Exato. Exatamente. O dado ele é carregado na cache? Primeiro ele passa pela cache. Ele vai para a cache, e da cache ele manda para o registrador, exato. É isso mesmo. Quando, por exemplo, supondo, né? Claro que tem os níveis de níveis. Sim, sim. Pouco ficará superlotado. Por exemplo, tem a L1, L2, L3, todas elas estão lotadas de nível. Ele vai sobrescrevendo com a mais antiga, por exemplo. Então a mais antiga é uma forma, mas aí ele tem a própria lógica dele, que aí realmente eu não sei se ele trabalha com FIFO, que é o provável, né? Que é realmente trabalhar com o primeiro que entra, o primeiro que sai, tá? Ou seja, existem regras realmente para olhar uma memória, independente de qual seja o tipo, e daí decidir qual é aquela que vai ser substituída. Só que não existe só o FIFO, existem outras formas, não é nem o LIFO não, é que existem outras formas, talvez sistema operacional, que você tem, por exemplo, você tem um algoritmo de menor utilização, de ter uma flag, para dizer quando é que foi. Porque, por exemplo, o dado é mais antigo, mas ele foi recentemente usado. Então, como ele foi recentemente usado, eu não apago. Então, são 4 algoritmos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que trabalham com esse tipo de gerenciamento do que está numa memória, qualquer que seja o tipo. É o fila, né, que é o FIFO. Você tem o menos recentemente usado. Aí tem o N e o R, que é o último... É o não utilizado recentemente, e tem um quarto, que é uma combinação desses dois. Se depois do tempo permitir, eu tenho aqui os slides de sistema operacional, eu posso carregar para tu entender, mas cada uma, o que muda é o seguinte, o FIFO é simples, né? O primeiro, o mais antigo é o que roda. Os outros são baseados em flags, eles têm um bitzinho que diz, ó, esse é mais antigo, mas esse eu usei agora há pouco. Então eu não apago, eu vou olhar aqueles que são antigos e que não foram usados.
Mas eu usei pro... tá, gostei. É isso mesmo, tá? São exatamente esses algoritmos. É o MRU, NUR, aí o FIF e o último que eu não lembro, que é o mais complicado. Complicado assim, porque tem 2 parâmetros, né? Que é quando é lido e quando é escrito, tá? Unidade de controle. Até chegar à memória principal, tudo de memória é o C. Memória principal e secundária é sistema operacional. Tá? Então até chegar a unidade, ou seja, a cache vai apagar quem grava, quem lê a unidade de controle. Ou seja, CPU, até chegar ao nível da memória principal. Memória principal para frente, sistema operacional. Por isso que nós, meros mortais, só conseguimos trabalhar com assembly, ainda que seja assembly, até memória principal. Você não consegue entrar nos níveis mais adentro das unidades de processamento, porque aí já é responsabilidade da própria unidade de controle. Tá, ok? Você tem que programar a unidade de controle, mas é outro 500, é o pessoal de controle de automação aí, deve precisar de um nível bem avançado até para fazer isso. Tá? Porque, na verdade, muitas vezes, né, o Arduino, Raspberry já vem com as unidades de processamento prontas. Você só faz gravar o programa para rodar em cima daquela arquitetura. Mas é possível que você criar uma CPU, mas aí é outra história, outro nível, né, muito mais complexo. A implementação delas é a nível porta lógica mesmo, físico, circuito. Não, você criaria o programa no formato de portas lógicas e gravaria aquele programa na CPU, no circuito. Não. Porque eu teria que mudar o circuito. Justamente a implementação física. Exato. É como se eu pegasse a plaquinha e fosse reescrever as trilhas. Não dá. Tá? Você teria que realmente pegar um em branco e gravar tudo de novo. Por isso que o pessoal chora, né? Não sei se o pessoal quem é de controle de automação aqui já chegou a ter esse tipo de aula, mas é por isso que os professores morrem de medo quando você vai gravar circuito. Porque gravou uma vez, acabou. Então, por isso que a pessoa primeiro vai no simulador, testa, valida, para daí na máquina zona, né? Que eu só vi 3 vezes. Né, que tem uma na Unifor, uma na Federal e tem uma no Senai ali da Barra. Exatamente. E aí é uma máquina zona gigante assim, né? Grande assim, mais ou menos desse tamanho aqui. E aí faz a gravação, como você estabeleceu. Você montou lá todo o projeto e grava. Só que tem que estar flawless para você não desperdiçar o material. Porque senão o circuito não funciona do jeito que você quer, não tem jeito, é gravar de novo. Não é lógico, é físico. Então físico, né, já era. Tá ok? Mas é legal, eu tenho a maior curiosidade de aprender essas coisas também. Tá, só que o tempo não me permite, né? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, ó, bem aqui pro sinal, até tem uma figurinha antes do fluxograma, tá? Que realmente representa isso, ó. Aqui eu tenho a CPU, na verdade, embora esteja uma figura de processador, mas aqui é a CPU. A memória cache é a memória principal. Estão vendo as setas bidirecionais em ambos os lados, ó? Então a memória principal vem para cá, daqui vem para cá. Aí quando processa, né, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Ok? Então fica, realmente sempre passa pela memória cache. Apenas o que eu ganho com a memória cache é o quê? Que quando sai daqui um pedido, eu posso vir para cá, já resolver aqui e voltar. Não precisa ter que vir daqui para cá. Tá? E aqui é que está o gargalo, né, que é exatamente o barramento, né, de FSB, né, barramento de memória. Tá? Aquele que é em megahertz, enquanto esses daqui são em gigahertz. Tá? Ok? Vai perguntar. Por exemplo, o clock, Certo. por exemplo, se não está na cache, ele vai ter que acessar a memória principal da memória principal e para a cache. É isso mesmo. É isso mesmo. Com certeza. Por isso que existe um recurso que a gente vai ver depois, né? O pipeline. Que permite eu ter as execuções em simultâneo para garantir que enquanto um processo está bloqueado porque está esperando um dado, outros processos estejam em execução. Ok? Hernandes se liga melhor, né, Hernandes? É, claro, cara. Pessoal, para encerrar a aula de hoje, tá? Eu vou antecipar, até porque o slide também é pequenininho, de falar de memórias secundárias. Então aí na próxima aula vai ficar o quê? Vai ficar a memória principal, vai ficar alguns cálculos de memória, de endereço máximo, essas coisas. Aí vai ficar tipos de memória, né? Na verdade, tipos de acesso à memória, que vocês vão entender randômico, aleatório, essas coisas, sequencial. Por exemplo, uma fita DAT, né?
né, frente ao HD, esse tipo de coisa, e no final a gente termina o módulo falando de paginação. Tá? Tudo cai na prova. Ok? Tudo. Tá certo? Então, para encerrar, memória secundária é qualquer outro tipo de dispositivo, tá? Que na hierarquia fica na base. Aí você tem uma infinidade de dispositivos, né? Você tem HDs magnéticos, disquetes, pendrives, unidades ópticas, né? Tipo leitores de CD, DVD, Blu-ray, fitas DAT, né? Cartões de memória. Então tudo isso são classificados em memórias secundárias, tá? Porque né, até dúvida, você pode considerar uma memória secundária, embora não seja dentro da arquitetura daquele computador específico, mas pode, tá? O barramento seria a placa de rede, né? Exatamente a parte de rede, né? E aí, com isso, então, não existe, pelo menos a nível, né, de disciplina de arquitetura, você detalhar cada tipo desse. O Mário Monteiro, que é o livro que a gente está usando como base, ele explica realmente como funciona um disco magnético, como funciona uma memória flash, como funciona um disco óptico. Vale a pena a leitura, mas não vai ser um assunto que eu vou cobrar, até porque não faz sentido. O importante de memória secundária é você entender realmente, né, a primeira visão geral de como funciona o HD, que a gente acabou de comentar, né? Você tem o HD, um disco, aí o disco tem vários anéis, né? Cada anel nós chamamos de trilha, e dentro dessas trilhas tem as unidades, seriam os setores, né? E quando a agulha vai acessar, né, você vai passar, o pessoal de banco de dados deve lembrar, a gente passou umas 2 aulas só falando disso, né? A agulha então vai acessa e vai lendo os setores, vai montando o dado. Quando você tem um disco óptico, né, um DVD, um CD, a mesma coisa, só que a diferença é que não é um cabeçote magnético, e sim um laser, que vai para a superfície e pode ser refletido ou não, igual sonar, bate e volta ou não. Se bater e não voltar é 0, se bater e voltar é 1. Mesma coisa do disco magnético, né? O magnético é um conjunto de normais, pessoal, com certeza que a automação vai saber, que estudaram física. Então é um conjunto de normais, eu tenho normais assim e normais assim. Então eu tenho normais que saem do plano da superfície do HD, e tem normais que entram no plano, magnéticos. Então quando o cabeçote está passando, a ponta do cabeçote fica oscilando para fora ou para dentro do disco. Quando oscila para fora é 1, quando oscila para dentro é -1, tá? E da mesma forma também você tem os flash, né, as memórias flash. Mas as flash, ela tem que característica? Exatamente a de você ter geralmente uma coisa parecida com a memória, ser caixinhas, onde cada caixinha tem endereço. Só que essas caixinhas, elas podem ser, até o nome é meio complicado, né, mas é o nome técnico mesmo, né, me ajuda se eu estiver falando alguma besteira, pessoal da controle de automação, mas na verdade essas células são queimadas. Tá? Então a memória flash queima muito, né? Ela vai queimando cada vez que você vai gravando, e vai queimando e vai realmente, só que não é queimar de uma vez, ela tem várias camadas, né? Exatamente, que é a vida útil. Aí chega um ponto que de tanto queimar acaba ficando queimado, né? Negócio de queimar, conversa feia, né? Mas é o que acontece realmente com esse tipo de memória, ela queima muito, tá? Então, para gravar tudo, então seu pendrive, seu celular, exatamente está queimando, né, está realmente queimando. Mas assim que funciona. E lembrando, né, para encerrar, deixa eu ver se tinha realmente só essa questão da vantagem e desvantagem, tinha outra coisa. Exatamente. Então, para encerrar essa questão, só lembrando que a gente comentou há pouco, a vantagem e desvantagem da memória flash frente ao magnético. O magnético tem um tempo de vida, realmente, claro, mantido todas as condições iguais para ambas, o magnético tem um tempo de vida muito maior do que a memória flash. Tá, com a tecnologia de hoje. Pode ser que daqui a 5 anos você está assistindo esse vídeo, daqui a 5 anos, né, você está assistindo já, né, ainda bonito, novo, né, daqui a 5 anos já velho, pior, né, mas você pode realmente a memória flash já ter se tornado um padrão e, consequentemente, né, não ter mais viabilidade de você usar o magnético. Tá? Na minha opinião pessoal, pelo andar da carruagem, ainda é um processo de 5, 10 anos. Até realmente a memória flash se consolidar e baratear o ponto de valer a pena de você ter. Porque ainda hoje, para um usuário leigo, é mais importante capacidade do que desempenho. Né? Quantos de vocês, por exemplo, não tem, né, de forma legal, né, torrents, né, de vídeos, seriados, programas, esse tipo de coisa, né?
Então, pois é, sabe o que é isso, né? Então, não, vamos falar a verdade, né? Não, materiais de estudo, vários livros, videoaulas, né, e tal, tudo isso. Então, realmente, para o usuário hoje, ele mais se preocupa com o espaço do que com a velocidade de processamento. Ele aceita perder um pouco de desempenho, mas para ter realmente tudo que ele quer guardado em 1, 2, 3 HDs. Com certeza aqui, inclusive eu, se levantar o braço, vai dizer que tem pelo menos 2 HDs de 1 TB que já estão praticamente lotados. Né? Eu tenho 3 que já está nesse nível, tá? 2 internos e 1 externo. Na casa das aulas, as videoaulas consomem muito. Uma aula dessa, né, que se você está assistindo, ela gera, por exemplo, 1 hora de aula são 10 GB, tá? Então, só de gravação, tá ok? Ok, alguma pergunta? Então, antes de eu fazer a chamada e de me despedir, né, vou me despedir de você que nos assiste. Acabou! Não é não, módulo 4. Acabou apenas a aula de hoje. Nós acabamos vendo o que é mais fácil na próxima aula de compensação. Ó. Próxima aula é hard mode, que a próxima aula vai ser memória principal, paginação e tipos de acesso. Então, são realmente assuntos bem realmente sólidos, né, que vão ser cobrados e que também você tem que aprender porque faz parte da disciplina. É um assunto muito importante. Na verdade, mais importante de memória são esses 3 assuntos. A ideia era mostrar a memória principal hoje, né? Mas infelizmente acabei tendo que reagendar porque aí deixava as aulas mais leves. Mas infelizmente tive que fazer isso, tá bom? Então, para você que nos assiste, continue nos acompanhando. Espero que esteja ajudando. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Valeu.